nós paramos em verbo. Adverbial. Então, eu dei o exemplo de alguns advérbios, verdade? De alguns advérbios. Então, uma palavra que modifica o verbo. Você está com a matéria comigo? Não, eu vou ver aqui, foi. Exatamente. Olha bem. Eles viajaram ontem. Os atletas andaram depressa. Depressa vai dar ideia de quê? Moto. O pobre padeiro caiu espalhafamosamente. E nós temos que fazer? Vou pegar. Qualquer um. Pega essa cadeira pra mim ali, ó. Vou pegar a cadeira. Vou pegar pra mim. Vou pegar. Cadeira, vai pegar a cadeira.